Jesus às multidões dos judeus: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, nós estamos reunidos nesta importante solenidade dentro do ano litúrgico. Nós sabemos que o dia da instituição da Eucaristia foi na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa nós nos recordamos da instituição da Eucaristia e da instituição do sacerdócio. Nesse dia, os sacerdotes se reúnem para celebrar como presbitério e renovar os compromissos diante do seu bispo. E essa renovação que o sacerdote faz tem um vínculo muito profundo com a Eucaristia, porque Deus quis instituir os sacerdotes para que eles pudessem ministrar este sacramento, este dom, oferecer este dom à comunidade cristã. Mas naquele dia ficou, de certa forma, a celebração da renovação dos seus compromissos, mesmo recordando da Eucaristia, o que ficava muito presente na celebração deste dia era a instituição do sacerdócio, claro, em função da Eucaristia. Porém, a igreja quis colocar um dia litúrgico para recordar da Eucaristia, para recordar daquele que é o sublime sacramento. Por que a Eucaristia é o sublime sacramento? Nós sabemos que a Eucaristia, a palavra Eucaristia significa ação de graças. A gente às vezes até comenta que algumas vezes algumas pessoas usam o termo ali na conclusão da celebração: vamos cantar um canto de ação de graças. Mas na verdade toda a Eucaristia é ação de graças. Toda a Eucaristia é dom que o Filho de Deus oferece ao Pai. E este dom é acolhido pelo Pai, porque quem oferece é o próprio Filho de Deus. O sacerdote, que age em persona Christi, como nós falamos, age na pessoa de Cristo. O sacerdote, ele empresta a sua voz, empresta as suas mãos, mas na verdade esse sacrifício é oferecido ao Pai pelo próprio Deus, que se fez carne, que derramou o seu sangue na cruz por nós. Então a Eucaristia é um grande dom que Deus oferece à igreja. A missa, se nós bem soubéssemos o valor da Eucaristia, e o que a gente mais deseja é que neste tempo de pandemia a gente possa, como a gente tem dito tantas vezes, sairmos diferentes, sairmos bem melhores do que nós entramos nessa pandemia. E o que a gente precisa pedir a Deus que Ele nos dê com graça, a graça
de, ao retornarmos para os sacramentos, retornarmos reconhecendo o valor dos sacramentos. Talvez muitas vezes a gente participava de uma Eucaristia, talvez até mesmo ordinariamente, a gente tem o hábito de participar da Eucaristia e a gente não conseguia vivê-la com a piedade que se exige para melhor vivermos o sacramento. Então, que nós desejemos ardentemente comer esta ceia com o Senhor, que exista no nosso coração esse desejo profundo de voltar à Eucaristia, mas voltar à Eucaristia de um modo diferente. A Eucaristia, a missa, como nós falamos, é a oração mais perfeita que a igreja realiza. É a oração mais importante da igreja. Por isso que nós não devemos trocar outras coisas pela Eucaristia. A Eucaristia é o centro da vida. Tem um documento da igreja que diz que todas as atividades da igreja gravitam em torno da Eucaristia. É da Eucaristia que recebemos toda a força, toda a potência, toda a vitalidade nas nossas atividades cotidianas. Então, a vivência correta, condizente na nossa vida, em todos os aspectos, tem a ver com uma boa vivência do mistério da Eucaristia. Por isso que é muito importante para nós nos aproximarmos desse que é um mistério que nos ultrapassa. O sacerdote diz: eis o mistério da fé. É mistério. Talvez nós não compreendamos o valor desse mistério, que nós realmente não conseguimos compreender o valor desse mistério, porque aos nossos olhos nós contemplamos o pão e o vinho, mas Deus, pelo seu Espírito, transforma esse pão e esse vinho e se oferece. É Ele mesmo que se oferece para nós. É Ele mesmo que entrega o seu corpo. É Ele mesmo que entrega o seu sangue. Na Eucaristia, nós recordamos daquele ato, único ato realizado por Jesus. Aquele ato que é único de se oferecer na cruz por nós. E o que acontece no altar, esse ato, ele se torna para nós presente. Esse ato que foi vivenciado uma única vez, ele se torna presente em toda a Eucaristia. Em cada Eucaristia, esse ato se torna presente. Jesus se oferece no seu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus entrega e nós, na Eucaristia, o recebemos de modo sacramental. É sacramentalmente que nós celebramos essa Eucaristia. Por isso que nós chamamos de sublime sacramento, dom oferecido para a nossa salvação. Nós escutamos na segunda leitura de hoje esse curto trecho, somente 2 versículos da carta de São Paulo aos Coríntios, que São Paulo diz: irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo, e o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo, porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Aqui está um grande mistério que acontece em cada Eucaristia. Nesta Eucaristia, toda a igreja está participando. A igreja do céu participa da Eucaristia. A igreja da terra participa da Eucaristia. E a igreja toda, ela é como que alcançada pelo mistério de Deus. Os nossos irmãos que estão no purgatório, através da Eucaristia, do sacrifício que é oferecido por Jesus, e desse sacrifício que nós nos unimos,
porque nós tomamos parte do único sacrifício de Jesus, do verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício de Deus. E nós colocamos a nossa vida, nós colocamos aquilo que nós temos e somos, e junto com o ofertório que nós realizamos, que é na verdade esse pão e esse vinho que é oferecido, com ele oferecido também é a nossa vida, com ele também é oferecido os nossos dons. Por isso nós participamos deste sacrifício, e todos aqueles que nem mesmo estão aqui conosco. É tão interessante que nesse tempo de pandemia, é evidente que muitos irmãos que gostariam de participar presencialmente da Eucaristia e não podem participar, eles sentem o desejo de receber o corpo de Jesus. E esse desejo profundo precisa existir de fato, porque a Eucaristia é uma realidade comunitária. Se nós hoje não podemos vivê-la de modo comunitário, nós estamos impedidos dessa experiência comunitária. Essa é a experiência mais profunda que nós vivemos, a experiência da Eucaristia, que é um dom comunitário. É o corpo de Cristo que se une àquele que é a cabeça. É o corpo de Cristo, é a igreja que se une ao seu Redentor. Mas também aqueles irmãos que não podem participar da Eucaristia, como é o caso, são alcançados também por esse grande mistério de Deus. Por isso, você, meu irmão, que está participando dessa Eucaristia, talvez o desejo tão profundo no seu coração de receber Jesus, e você não pode participar presencialmente, saiba que esse mistério que você celebra com fé, ele alcança a sua vida, ele alcança a todos aqueles que você traz hoje no seu coração. A Eucaristia, todos nós somos um só corpo em Cristo Jesus e participamos do único pão. Todos nós fazemos parte desta graça que é a Eucaristia. No Evangelho de hoje nós escutamos um trecho, é um Evangelho muito longo, como nós já em outros momentos conversamos sobre esse Evangelho, falamos sobre ele. Esse Evangelho é um Evangelho que ele começa ali bem no início dele. Nós encontramos Jesus realizando a multiplicação dos pães, e nós precisamos compreender que aquela multiplicação dos pães que Jesus realiza ali nos primeiros versículos desse capítulo de João tem como finalidade fazer com que aqueles homens que recebem aquele milagre, que viram aquele milagre, possam reconhecer o verdadeiro milagre, porque o verdadeiro milagre não é Jesus simplesmente alimentar, como nós escutamos na multiplicação dos pães, com 5 pães e 2 peixes, uma multidão. Isso é um milagre que salta aos nossos olhos, mas o verdadeiro milagre é o que acontece em cada Eucaristia, e é justamente o que Jesus fala no Evangelho de hoje, que Ele é o pão descido dos céus. Ele é o pão descido dos céus, e privilegiados somos nós, porque Jesus mesmo diz no Evangelho: quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. E as palavras de Jesus geram uma profunda confusão, porque aqueles homens escutam estas palavras e compreendem realmente o que Jesus está falando. Jesus está falando que Ele está oferecendo o seu corpo, é o seu corpo que Ele está oferecendo, aquele que se alimenta do seu corpo. É um escândalo aquilo que Jesus está falando para aqueles homens. Por isso que na continuação desse discurso, o que vai acontecer é que muitos que se alimentaram e viram um verdadeiro milagre acontecer na multiplicação dos pães,
vão se afastar de Jesus, porque viram um milagre diante dos seus olhos, mas não são capazes de compreender que Jesus, aquele homem que está diante deles, é na verdade o Salvador do mundo e que se oferece como alimento para que o homem tenha vida e vida em abundância. Queridos irmãos, precisamos renovar no nosso coração essa experiência com a Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia, já nos dizia São João Paulo II. Que Deus renove no nosso coração essa experiência como cristãos, como igreja, para que assim possamos testemunhar para o mundo essa experiência profunda com o Senhor que se dá a nós. Finalizo dizendo uma breve palavra, na verdade uma frase de Santo Éfrem, que nós celebramos, eu acredito que tem uns 12 ou 3 dias, que ele dizia que aquele que se alimenta do corpo de Cristo, aquele que recebe Cristo, recebe o Espírito de Deus. Aquele que recebe a presença de Deus dentro de si, recebe fogo. Vamos pedir essa graça ao Senhor, que em cada Eucaristia a gente faça essa experiência da presença de Deus em nós, que transforma, que nos eucaristiza, que nos faz Ele mesmo. Nós o recebemos e Ele, quando se dá a nós, nos transforma nele mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.